Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus, sua graça derramada sobre nós. É uma alegria muito grande. Todos os domingos, quando estamos aqui, para juntos, em comunhão, adorarmos ao Pai, aprender da sua palavra, já fomos tão abençoados, né? Simone disse aqui, quando falava, digo, olha, o irmão Valdir disse esse domingo. E hoje eu estou aqui fazendo uma reflexão, mas os irmãos fiquem tranquilos, que eu não vou ser pastora. Então, essa parte não me cabe, Deus não me chamou, né, para isso. Então, os irmãos nunca vão provar o meu cajado, só do Senhor, aí é com vocês e Ele, né? Então, queridos, estamos felizes, né? Estamos aqui essa noite. E hoje nós iniciamos o culto. Quem lembra qual foi o hino que nós iniciamos? Firme nas promessas. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Esse hino ele nos instrui, irmãos, a permanecermos firmes nas promessas do Senhor Jesus, mesmo em meio às tempestades, né? Porque todos nós passamos por tempestades, por adversidades, por problemas. Quem nunca passou por um tempo difícil na sua vida? Todos nós passamos. Aí o nosso desafio é passar por esse tempo de dificuldade nas nossas vidas, adorando ao Senhor, louvando o seu nome, como diz o profeta Abacuque, que nós lemos aqui, né? Uma Simone leu, e diz ali que mesmo que tudo se acabe, que nada esteja bem, todavia eu me alegrarei no Senhor. Enquanto nós cantávamos, eu estava lembrando que esse texto de Abacuque dizia, ainda que nos currais não haja gado, né? E hoje lá em casa eu tenho uma experiência interessante. Já agora, perto de vir para o culto, deu uma complicação nos bichos. Adquirimos um casal de pavão, está todo mundo tão feliz, que pavão tão bonito, e o pavão fugiu. Agora já está assim, aproveito, inclusive, para dizer aos irmãos, se encontrarem um pavão, nos devolvam por sempre. Né? Não estamos dando recompensa, porque senão ele vai dar um pouco pavão, né? Mas os irmãos virem por aí, ele entrou para a marca lá de casa, então, se quiserem fazer essa gentileza, podem espalhar no burraco. Um pavão perdido é da irmã Netinha. E na agonia de prender, caçar esse pavão, deixamos a porta aberta. E aí, uma tartaruga que nós temos já bem grande, assim, ele gosta muito de passear, e ele fugiu também. Ele está fugindo tudo, né? Daqui a pouco tem mais nenhum bicho aqui. E a gente estava cantando, eu lembrando disso, né? Dizendo, ainda que lá no nosso curral não tenha pavão, não tenha tartaruga. E Deus vai falando no coração da gente. Todavia eu me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação. Essa canção ela é baseada, nós cantamos também aqui nesse de Abacuque, né? Nós cantamos também uma canção baseada no livro de Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28, né? Tudo, você pergunta tudo, irmã Rabi, até as coisas ruins colaboram para o nosso bem. É isso que a palavra diz. Até nas coisas ruins vai se reverter em algo bom para nós, porque o nosso Deus ele é sempre bom, né? Tudo que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. E é por isso que nós precisamos aprender a confiar e a descansar nele. Também ouvimos uma canção belíssima agora, né? Antes dessa canção nós ouvimos os Homens de Fé. Os Homens de Fé, eu até anotei aqui enquanto eles cantavam alguns trechos da canção. E o nome da canção é Vá Luta, né? Vá Luta, siga em frente, não há por que desistir. Seja firme, seja forte. E tem um texto que ele diz, mesmo em meio à dor, você não deve se desesperar. Que coisa maravilhosa. Por que a gente não deve se desesperar? Porque nós temos um Deus, né? Que a gente tem aqui, que não abre mão de nos abençoar. Então tivemos essa canção e por último tivemos essa outra que os meninos cantaram aqui com a participação de Érica, né? Glória a Deus, o Senhor está trazendo servos para a obra. E continue ela e muitos outros. Essa canção, ela diz, aguente firme, né? E nos lembra que o céu inteiro se move para ver a gente vencer. Então, que canções maravilhosas, mensagens inspiradoras para nós, meus queridos.
Então, essas canções que nós cantamos hoje não foram cantadas aqui por uma casa, não foram coincidência do que eu vou falar, a não ser a dos homens. A dos homens veio para testificar, porque eu não sabia qual era. E aí veio dentro do tema que a gente vai conversar aqui essa noite, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez a gente não goste muito de falar. Todo mundo gosta de falar de bênção, né, de alegria, mas hoje nós vamos falar de tristeza. Nós vamos falar um pouquinho de angústia, de dor. O tema da nossa reflexão de hoje aqui é a depressão na vida de um cristão, né? Um assunto que muitas vezes não é falado nas igrejas, até porque muita gente pensa que depressão não é coisa de cristão, que o cristão não passa por depressão, né? Uma coisa que diz assim, quem não crê em Deus passa por depressão, mas um crente passar por depressão, meus queridos, depressão é uma doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela tem um CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, assim como nós estamos sujeitos a ter um câncer, a ter uma dor de cabeça, a ter um resfriado, nós também estamos sujeitos à depressão. E nós precisamos conversar sobre isso. Então, se alguém aqui pensa que depressão não é coisa de crente, me desculpe. Mas a gente vai ter que desapontar esta noite, porque todos precisam saber que o cristão também está sujeito a ter depressão. E não é pecado. Uma coisa boa, né? Diante de tudo isso. Então, quando nós deixamos de falar sobre isso, nós estamos ignorando talvez a nossa própria dor. A gente fica, eu não posso, como cristão, passar por depressão. Ou estamos ignorando a dor de outros, né? Que estão passando por um problema, por uma dificuldade grande, indo numa doença de depressão. E quando a gente não fala, a gente vai deixando de ajudar. Por isso que é importante a gente falar. Eu queria que o Felipe, por gentileza, voltasse, porque a gente vai passar alguns slides. Então, eu estava pensando sobre esse tema e me veio à mente uma figura, né? Podendo imaginar uma pessoa triste, uma pessoa angustiada. Estão tirando a menina, esse cachorro? Então, a gente pode imaginar uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, como uma pessoa que está à beira de um poço, à beira de um bueiro, de um buraco, né? E essa pessoa, a tristeza, a angústia, empurra ela para dentro desse poço. De alguma maneira ela consegue se agarrar ali nas beiradas do poço e talvez com muita dificuldade ela consegue sair daquele poço ali, ou alguém vê a dificuldade daquela pessoa e consegue ajudar e agarrar ela da beira do poço e consegue fazer ela sair dali. Ela está salva e terá uma nova chance de viver. A gente pode imaginar uma pessoa assim, né? E quando nós não falamos sobre depressão, sobre essa tristeza profunda da alma, porque a depressão não é só uma tristeza, não, porque tristeza a gente tem todo dia, né? Quase todo dia a gente passa por momentos de tristeza, né? Um ônibus que a gente perdeu, eu fiquei triste, perdi, agora aqui passeou. Mas a depressão é uma tristeza profunda, que você não consegue mais nem fazer nada, porque a gente não consegue pentear o cabelo, tomar um banho, porque está tão triste, tão angustiado. E quando nós não falamos sobre depressão, estamos ignorando a nossa própria dor, a dor do outro, e quando nos damos conta, já estamos no fundo desse poço. E aí, meus queridos, quando se chega no fundo do poço, onde está a depressão, aí é muito mais difícil de sair. Vocês podem imaginar isso? Se você está ali na beirada, você ainda pode de alguma maneira se agarrar, sair, alguém pode lhe ver, lhe ajudar a sair. Mas quando você chega ao fundo do poço, é muito mais difícil de sair. E digo mais, por vezes é impossível de sair. E muitos perecem ali, no fundo do poço da depressão. Então, acho que eu queria mostrar aqui alguns dados, só para os irmãos terem uma noção da gravidade do problema. São poucos dados aqui, mas acho interessante para a gente entender, né, sobre o que a gente está falando. Então, vejam só aí, na América Latina, então, nós falamos, né, o Brasil é o país com maior prevalecência de depressão. Está aqui no Brasil. O próximo. A Organização Pan-Americana de Saúde diz o seguinte:
a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. O próximo. O IBGE diz que o percentual de brasileiros que declara ter recebido o diagnóstico de depressão por profissionais de saúde mental subiu 34,2% nos últimos 6 anos. Mais uma informação, mais um dado. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que no pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio, no fundo do poço que a gente falou. Segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Pensou nisso? Segunda principal causa de morte, o suicídio por conta da depressão. Ainda a Organização Mundial da Saúde diz que anualmente mais de 700 mil pessoas cometem suicídios e muitos deles provocados pela depressão. E para concluir, tem o dado da SUS que nos traz essa informação. Vejam só que coisa, viu? Impressionante. O total de óbitos no Brasil por lesão autocomprovadas, pessoas que se automutilam, né, que se cortam, dobrou de 7 mil para 14 mil nos últimos 20 anos, sem considerar as subnotificações, quer dizer, aqueles que a gente não fica sabendo que não foi notificado. O que eu achei mais incrível foi isso aqui. Isso equivale a mais de um óbito por hora, superando as mortes em acidente de moto ou por HIV. Enquanto nós estamos reunidos aqui, se esse culto durar 2 horas, em média 3 pessoas vão a óbito, morrem porque se automutilaram. Isso é muito triste. E quando a gente deixa de falar sobre essas coisas, então nós podemos estar deixando de salvar vidas, né? Então vocês podem estar pensando, mas isso aí, vou deixar apagar aqui, vai ver mais uns dados aqui. Isso aí, está falando, mas são pessoas que não são cristãs. Essas pesquisas, meus queridos, quando são feitas, não perguntam se é cristão ou você não é cristão, pelo menos não essas aqui. Então, aqui está todo mundo, tem cristão, tem que não é cristão, está envolvido aqui. Mas, para dar assim um choque ainda mais forte, vamos para o cristão, né? Vamos ver aí algumas pesquisas que eu encontrei. E a primeira que eu queria falar para vocês é essa aqui. Veja que dado. Esse instituto aí, que eu não vou me atrever a dizer o nome, lá dos Estados Unidos, diz que 70% dos pastores lutam constantemente com a depressão e 71% estão esgotados física e mentalmente. Sabe o que significa? De cada 10 pastores, 7 lutam contra a depressão. Estamos falando de cristãos aqui. O próximo. 50% dos pastores sentem-se tão desencorajados que deixariam o ministério hoje, se eles pudessem. 50%, metade. E uma última informação. Em 2016, 85% dos pastores avaliaram seu bem-estar emocional como bom e excelente. Lá em 2016, os pastores, a maioria, né? Meu estado emocional está excelente, está ótimo. Em 2021, esse percentual caiu para 60%. Então, meus irmãos, a gente vê que o problema ele existe, né? Ele precisa ser encarado de frente, a gente precisa falar sobre ele. Então, como em todas as... A gente vai deixar apagar, viu, Deison? Porque vai ter texto bíblico aqui, não é? Obrigada. Como em todas as áreas da nossa vida, Cristo deve ser o exemplo que a gente deve seguir, né? É Ele que nos inspira, é Ele que diz como é que a gente deve fazer. Quando nós falamos de depressão, não é diferente. Jesus também é o nosso exemplo. E é com Ele que nós vamos aprender um pouquinho essa noite, né? Sobre esse assunto. Como ser humano, Jesus, Ele teve momentos de profunda tristeza, de angústia. E como foi que Ele lidou com isso? A gente precisa aprender com Ele. Como foi que Jesus lidou? Jesus não teve depressão, mas Ele passou por angústia. Então nós vamos estudar uma passagem bíblica que é muito conhecida de todos, né? E que revela como Jesus teve tristeza, como Jesus teve angústia. E a gente, vocês vão acompanhar,
que ela encontra-se. Na verdade, a gente vai colocar aqui, mas se puder, tiverem Bíblia, eu gostaria que ficasse aberta a Bíblia, porque depois nós vamos passear por esse texto, retornar alguns versículos. Então, se você tiver com a Bíblia aberta, vai ajudar bastante. Está em Marcos 14, os versos de 32 a 42. Marcos 14. A gente vai projetar aqui, mas depois eu gostaria que os irmãos permanecessem com as Bíblias abertas, do verso 32 ao 42. Esse texto, o tema dele é Jesus no Getsemane. Vamos começar a ler aqui. Então, foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, afastasse dele aquela hora. E dizia assim: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam muito pesados. Eles não sabiam o que ele dizia. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Esse é o Filho do Homem, está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, Senhor, nesse momento que nós lemos a Tua palavra e vamos meditar sobre ela, Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, Deus, e que traga clareza aos nossos olhos, ao nosso coração, Pai. Oh Deus, usa a minha vida, que eu não fale de mim mesma, mas que tudo que eu vou falar aqui, Deus, venha diretamente do Senhor para a vida dos filhos. Assim como o Senhor falou comigo, Deus, que aqueles corações estejam também abertos para ouvir a Tua voz, Pai. Que essa semente possa encontrar um solo fértil no coração dos meus irmãos aqui, para que nós possamos sair daqui abençoados pela Tua palavra, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Então nós vamos abordar aqui 3 momentos da vida de Jesus. 3 momentos e como ele lidou e como ele agiu nesses momentos. O primeiro momento que nós vamos ver é antes da dor. Foi como foi que Jesus agiu antes da dor. Depois nós vamos ver diante da dor, como Jesus agiu e durante a dor. Né? Em cada desses momentos nós vamos pensar em 4 elementos. Eu vou me deter mais ao antes da dor, porque a gente ia precisar quase uma vigília para a gente abordar todos os assuntos aqui que vem ao coração, né? Mas a gente vai dar uma passada rápida pelos outros. Antes da dor. Pode colocar aqui, por favor. Coloca aí. Antes da dor, né? Nós vamos ver 4 elementos prévios para não entrarmos numa depressão. Então, se você está sentindo aquela tristezinha, aquela coisa, nem que você não esteja bem. Não, estou super bem, não estou triste, não estou angustiado com nada, eu confio que Deus está à minha frente. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente precisa se fortalecer. Sabe aquele texto que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus está nos estimulando ali a que a gente guarde a palavra de Deus em nós, se possível até a gente decore, né? Por quê? Quando chegar o dia da tentação, você vai estar forte para resistir, porque você tem a palavra de Deus em você. Né? Se a gente não tem a palavra de Deus, no dia da tentação, vai, ai meu Deus do céu, já caiu, já pecou. É a mesma coisa com isso aqui. Então vai chegar dia de tristeza, vai chegar dia de angústia, e se você não tem elementos prévios para lidar com isso,
Então, quando chegar esse tempo, você pode cair na depressão, porque você não está preparado, não está fortalecido. Então, esses são elementos que Jesus tinha previamente, quer dizer, antes, e precisou ser observado para nós não entrarmos numa depressão. Então, isso aqui tem que fazer parte da nossa vida o tempo todo. Todo o tempo a gente tem que observar esses elementos, prestar atenção neles, como Jesus agiu, quais os elementos que Jesus tinha. Eu não quero ter depressão, eu quero estar sempre firme. Embora venha as dificuldades, embora venha as tristezas, eu vou estar firme no Senhor. Amém? Então, nós vamos ver o primeiro elemento, é o ambiente. Vejam aí, vocês estão com a Bíblia aberta, o verso 32 diz assim: então foram para um lugar chamado Getsemane. Getsemane, eu fui procurar o que significa lagar de azeite ou prensa de azeite. Porque pegar as oliveiras para fazer o azeite, né? Era nesse lugar aqui. Esse lugar é conhecido como o Jardim do Getsemane, né? A gente fala, Jesus foi para o Jardim do Getsemane. E quando a gente fala de jardim, a gente pensa num ambiente agradável ou desagradável? Agradável, né? Pelo menos assim, quem mentalmente sadio, quando pensa no jardim, pensa em flores e em árvores, e tudo muito lindo e maravilhoso. Então, o Jardim do Getsemane, né? A partir de seu nome, alguns pesquisadores acreditam que o jardim situava-se num pomar de oliveiras. Veja, era um lugar lindo, um lugar agradável, né? E ali tinha um lagar, por isso o nome, lagar de azeite, né? Então, nós podemos entender que Jesus, ele procurou um ambiente agradável. Jesus estava triste, Jesus estava angustiado, a gente lê o texto. Jesus não foi para qualquer lugar, ele foi para um ambiente agradável. Que ambiente agradável é esse que a gente tem que correr quando a gente estiver triste, quando a gente estiver passando por tribulação? Meus irmãos, a igreja precisa ser esse ambiente. A igreja precisa ser um porto seguro, um lugar de segurança, um lugar de descanso, um lugar de restauração. Precisa ser um ambiente agradável. Quando a gente chega aqui, eu estou triste, mas eu sei que estou num lugar seguro, né? Acolhido, onde a gente é acolhido, onde a gente é cuidado, onde a gente acolhe, onde a gente cuida também. A igreja precisa ser esse lugar. Na igreja, meus irmãos, não pode haver espaço para briga. Na igreja não tem que ter espaço para disse-me-disse, para fofoca. Não. O lugar que tem isso não é um lugar agradável. Então não há espaço para essas coisas dentro da igreja. Muitas vezes a gente escuta pessoas dizendo assim: eu estou muito chateado, nem vou para a igreja, porque o irmão fulano falou de mim, não sei o quê. E nem lembra quantas vezes você já falou de tantos irmãos, né? Não que uma coisa justifique a outra. Mas a gente às vezes fica irritada, né? Eu soube que o irmão falou de mim. Aí olha assim, tu nunca falou de ninguém, foi? E eu santo. Então, não que deva fazer, mas às vezes a gente vai, né, usando argumentos para não estar no meio do povo de Deus por conta disso. E nós, enquanto estamos aqui, devemos ter esse cuidado de fazer daqui um lugar agradável, um lugar bom, que as pessoas se sintam seguras aqui. A mudança, ela precisa acontecer em mim e acontecer em você. Então, se o ambiente não está bom, comece a mudar o ambiente. Você já percebeu? Tem um estudo que diz que a mulher, ela determina todo o humor da casa. Se a mulher está feliz, a família vai passar o dia toda feliz e tranquila. Se a mulher acordar daquele jeito, vocês sabem, né? Quando a gente acorda, que já é solta, nem não sei o que, tem aqueles períodos do mês que a gente está mais assim. Podem observar, a casa inteira vai passar o dia naquela angústia, naquela agonia. Então, nós queremos dizer assim com a igreja do Senhor. Então, a mudança tem que começar em quem? No marido que acordou na paz? Não, na mulher, né, que acordou virada. Então, assim também na igreja, precisa começar em mim, precisa começar em você. Nós somos uma família, né? Não é isso que a gente canta, não é isso que a gente diz? Nós somos a família de Deus. Então aqui, esse lugar que a gente congrega, é o nosso lar. Já pararam para pensar nisso? É o nosso lar. Né? E é por isso, por mais diferente que nós sejamos, a igreja deve ser um ambiente de descanso e de restauração. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com
Jesus, é que nós precisamos ter um ambiente de restauração, de descanso, de acolhimento. Que nós estejamos dispostos a ser esse ambiente aqui, que essa comunidade inteira, ao sentir dificuldade, tristeza e dor, eu sei para onde eu vou para um lugar que eu me sinto em paz, que eu me sinto confiante, eu vou para a Igreja Batista Saúde. Amém? Que seja assim, queridos. Vamos ao segundo elemento. O segundo elemento é um elemento tão óbvio, né? A oração. A oração. Vamos ver o verso 32, o que é que diz? Olhem aí. Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Jesus, ele tinha disciplina de oração. Jesus, ele tinha muito poder. Vocês não acreditam que naquele momento de dor, de angústia, de tristeza, Jesus poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse? Ele tinha chamado os anjos para vir consolar. Tanta coisa Jesus podia fazer, com todo o poder. Mas Jesus, ele teve como primeira opção orar. A oração foi a primeira opção de Jesus, né? Será que a gente sabe orar? Ou será que a gente entende o poder que tem a oração? Então nós precisamos atentar para esse elemento, meus queridos. Diante de grandes problemas, quando de nós não já dissemos, eu me incluo aqui, viu? Eu já disse isso várias vezes. Quem não precisa levantar a mão, eu já levantei a minha mesmo. Ela disse, meu irmão, agora só nos resta orar. Alguém já disse isso? Se quiser se entregar, pode se entregar. Agora só, tem mais nada para fazer. Só resta orar. Como se a oração fosse a última opção, como se fosse nada, né? Já fiz tudo, já batei, os médicos que eu conhecia, eu já chamei para ver, já fiz de tudo, está no melhor hospital, porque eu pago o melhor plano de saúde, mas não tem jeito, o médico disse que vai morrer mesmo. Então só resta orar. Como se fosse a nossa última opção, quando na verdade deveria ser a primeira opção, diante das dificuldades, das lutas e das dores. Em alguns casos, a oração deveria ser a única opção que nós temos. Porque tem casos que não adianta a gente agir, fazer nada, só orar e esperar e descansar no Senhor. Orar foi a primeira opção de Jesus, que deve ser a nossa também. A oração é um elemento de cura poderoso na saúde emocional. Por isso a Bíblia nos diz em Tessalonicenses 5,17, se não sabe, orai sem cessar. Orar sem cessar. Não quer dizer que você vai se trancar no seu quarto, agora vai passar o dia lá, né? A mulher não vai mais comigo, o marido vai trabalhar, e passar o dia todo atrancado, ajoelhado orando. Não é isso. E nem vem para passar o dia todo aqui também dentro da igreja orando. Orar sem cessar, a gente tem uma vida de oração, de conexão com o Senhor, de contato com Deus através da nossa oração. É em tudo que você está fazendo. Eu tenho tentado experimentar fazendo esse exercício, né, meus irmãos? E é muito interessante, porque a primeira vez que vem na sua mente é a vontade de falar com Deus. Essa semana eu estava na academia lá treinando, e ela estava comigo, né, lá também. E tem um intervalo, um exercício para o outro, eu fiquei lá. Depois ela chegou junto de mim, aí Deus passou assim, que é isso, está parada sem fazer nada, aí ela está orando. E eu estava orando mesmo. Ela disse, como é que tu sabe? Eu disse, eu percebi que a senhora estava orando. E como para que me intervalo no exercício, vou orar, né? Você ouvir a força, abençoar esses outros que estão treinando aqui. E você passa o dia assim. Estava lá uma música, talvez era até aquele João, não sei quanto é lá, que de vez em quando colocam. Mas eu estou orando, amém. Eu tenho procurado experimentar isso na minha vida. E tem sido tão bom, tão gostoso, né? Então, diante dos problemas, nós devemos orar, né? Orar sem cessar, continuamente. Interessante que tem uma pesquisa também que diz, os neurocientistas, talvez vocês já tenham recebido aí nos seus WhatsApp, que tem circulado muito, que a oração, ela tem um poder curativo sobre a mente. Vocês já devem ter recebido, né? Eles descobriram isso agora, a gente já sabia, há muitos anos, né? Porque está na palavra de Deus. Então, meus irmãos, esse é o segundo elemento. Eu tenho que correr, porque eu vou ter aqui para me ver, para não levar muito tempo, mas eu me empolgo, aí falo, eu tenho que estar. Mas é o Espírito Santo, né, que vai falando o que precisa. O terceiro elemento.
Nós precisamos ter relacionamento de boa qualidade. Os versos 33 e 34, olha aí na sua Bíblia. O que foi que Jesus fez? Levou consigo Pedro, Tiago e João. E disse: fiquem aqui e vigiem. E ainda um pouquinho antes dessa parte que eu li, tem a parte que ele disse para eles: eu estou profundamente triste e angustiado. Jesus tem um bom relacionamento com esses discípulos, eram os mais chegados dele. Sempre a gente vê, quando Jesus chama uns, né, separados ali dos 12, está Pedro, Tiago e João. Ele disse: fiquem aqui comigo e fiquem acordados, né? Você tem bons relacionamentos de qualidade. Você tem um grupo ou uma pessoa que você chama na hora da angústia e diz: ora comigo, vamos orar, está difícil, está pesado. Nós começamos aqui na igreja, vai fazer 3 semanas agora, o projeto Desperta Débora, né? Que é Mães de Joelhos, Filhos de Pé, né? Estamos orando e tem sido tão abençoador, né? Mas quantas mães poderiam, sei que tem algumas que trabalham e não podem estar, mas quantas poderiam estar aqui, né, clamando por seus filhos e não estão, e estão angustiadas, algumas com filhos vivendo de uma maneira totalmente, né, errada, mas ainda não entendeu o poder da oração, né, que o Senhor pode mudar os caminhos. Os homens também, né? Os homens também são desafiados a se juntarem, para orar, para juntos compartilharem as dores, né? E as dificuldades. Meus irmãos, bons relacionamentos de qualidade ajudam muito no momento de angústia e de tristeza. Se Deus permitir, nós também vamos começar a reunir novamente os jovens e adolescentes, né? Para juntos estudarmos a palavra, para juntos orarmos. E quando eu estava pensando aqui, meditando, que eu lembrei de jovens e adolescentes, às vezes a gente fica pensando, fazer uma coisa diferente, mas o que Deus quer é só que a gente se junte para orar e ler a Bíblia, né? Não precisa de dinâmicas, precisa se achegar aos pés do Senhor. Então, anime-se para participar das atividades aqui na igreja, dos momentos de oração. Toda terça-feira a gente tem culto. A oração é poderosíssima, como os elementos que Jesus usou antes de entrar no pior momento da vida dele. Né? Então, a oração, desculpe. Eu entrei pela oração, não foi? Acho que a gente está fazendo uma vídeo oração, estou falando sobre relacionamentos de boa qualidade, né? Então, junte-se com pessoas que você sabe que podem lhe ajudar no momento de tristeza, pessoas que valem a pena. Cuidado que você vai buscar ajuda. Porque tem pessoas que você vai buscar ajuda e você sabe aquilo que eu falei no início, você está agarradinho na beira do poço, agarradinho na beira do buraco, e vem aquela pessoa e só me empurra. Ao invés de lhe ajudar, você vai para o fundo do poço. Então, cuidado, busque relacionamentos de qualidade, né? E assim, quando a gente, como Jesus fez, né? Jesus chamou os seus discípulos. Quando nós procuramos, buscamos pessoas, né? Que nós podemos nos relacionar, e são pessoas realmente que nós podemos desenvolver relacionamentos de qualidade. Então, no momento da angústia, a gente não precisa levar o fardo sozinho. Vai ter aquele irmão da gente, quem sabe que pode confiar. Mas vamos para o quarto elemento. O quarto elemento que Jesus tinha também e que muda tudo na vida de Jesus com relação à tristeza é a percepção espiritual. Vamos ver os versos 34 e 35. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastar-se dele aquela hora. Então, Jesus, ele sabia o que ele estava passando, qual o momento da vida dele que ele estava passando e qual era a verdade espiritual daquele momento ali. Ele estava prestes a enfrentar o quê? A morte. Não era isso? Existe coisa pior na vida de uma pessoa do que a morte? Eu desconheço. Então, humanamente falando, né, eu estou dizendo, a morte é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Mas quando temos uma percepção eternal da morte, muda tudo. Muda a nossa perspectiva. Quando entendemos que depois dessa vida terrena aqui, nós vamos viver nas mansões celestiais, muda a
nossa perspectiva, né? Eternamente na presença de Deus, onde não haverá mais sofrimento, nem dor, nem angústia, nem tristeza, nem morte. Então, quando a gente tem esse entendimento, isso nos ajuda a passar pela tristeza. Nós cantamos aqui, o choro dura uma noite, mas da manhã, né? Palavra de Deus para nós, né? Então, quando a gente pensa na morte de uma pessoa muito querida, mas a gente lembra que a gente tem a esperança do reencontro. Isso muda tudo, para a gente passar por aquela dor. Vocês um dia vão reencontrar. Como Juliana sempre diz, né, mano? A eternidade é bem ali. Então é isso, queridos, muda toda a nossa perspectiva. Então, se nós não temos uma perspectiva eternal sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre as perdas, sobre a dor, isso pode nos levar à depressão. Porque tem tanta gente com perda querida em depressão, porque não tem essa perspectiva eternal da morte. A gente precisa ter, né, essa confiança. A palavra de Deus diz: nós sabemos que as aflições desse tempo não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada em Cristo Jesus. Veja, a gente pode passar por tudo, mas nada vai se comparar quando nós estivermos no braço dos pais. Isso faz toda a diferença no momento de tristeza e de angústia, não é verdade? Então, esses são os 4 elementos: o ambiente, a oração, o relacionamento de boa qualidade e a percepção espiritual. Agora, eu vou passar rapidinho por outros 2 momentos da vida de Jesus e mais 4 elementos em cada um desses momentos para a gente aprender aqui, né? Jesus, diante da dor, ele tinha saúde, foi por isso que ele conseguiu enfrentar a enfermidade. É por isso que a gente precisa se prender bem nesses 4 elementos que o Felipe já passou aí. Prestar muita atenção, meus irmãos, nesses 4 elementos, porque assim, quando a gente está bem de saúde, vem uma gripe, mexe, né, com a gente, então os espíritos, mas quando a gente já está debilitado, vem uma gripezinha, o que é que acontece? Põe a gente na cama, não é assim? Porque a gente não se preparou antes, não teve uma boa alimentação, não fez exercício físico, então a gente cai a mesma coisa. Se a gente não está forte espiritualmente aqui, esses elementos que a gente precisa desenvolver diariamente nas nossas vidas, quando vier um momento de angústia, um momento de tristeza, de tribulação, muito provavelmente a gente pode cair numa tristeza profunda e, quem sabe, numa depressão, né? Agora, diante da dor, pode colocar, meu filho. São 4 elementos terapêuticos da oração de Jesus. Esses elementos, eles são curativos. Você já está ali vendo a dor, né? Então, o primeiro é a dedicação, entrega. O verso 36, e eu fiquei tão impressionada quando eu entendi essa expressão, que eu não sabia, não sei se os irmãos já conheciam. O verso 36 diz assim: Abba, Pai. Começa assim: Abba, Pai. A oração de Jesus começa com entrega. Você entrega, Abba, Pai. Porque a gente está acostumado. Como é que a gente traduz Abba, Pai? Vocês pensam em quê? Como é que ele estava falando com Deus? Pai, você está dizendo, gente, sem medo, né? Jesus tinha tanta intimidade com Deus que ele falou, Paizinho, né? Porque assim que a gente tem o entendimento dessa palavra, né? Aquela expressão que o filho, quando vai pedir alguma coisa, né? Diz, ô Pai, ô Painho. E quanto maior for o inho, prepare o bolso, né? Porque sabe que ela quanto mais esticado no dedo, né? Ô Painho, mas eu, Jesus, tem misericórdia de mim. A gente vê essa expressão dessa maneira, né? Mas veja que coisa interessante. O sentido dela nesse texto não é esse. Se for lá para o original, que a Bíblia foi escrita, o sentido não é esse. Preste atenção, que coisa interessante. Aqui é um sentido mais do povo oriental. Quando Jesus diz, Abba, Pai, ele está dizendo, eu devo a você a minha vida. Tudo que eu tenho é seu. Reconheço que de ti eu dependo. Jesus está se entregando a Jesus naquele momento. Senhor, eu sou teu, meu Pai, eu sou teu, tudo em mim é teu. É uma entrega, é uma dedicação. Então, o sentido aqui é diferente do nosso senso ocidental, né? Que a gente usa Painho, esse Abba, Pai.
para pedir e não para dedicar. Mas aquele texto, o sentido dele é de dedicação. Jesus está dizendo, eu dependo de ti, meu Pai. O segundo elemento, a gente vai passar rapidinho, né, nesses, é a adoração. O verso 36 diz assim, tudo te é possível. Tudo te é possível. Jesus está fazendo um elogio a Deus. Ele está adorando a Deus, reconhecendo a sua soberania, o seu poder. Então a adoração faz a fé crescer e faz os problemas diminuírem. Gente, é lindo isso quando você começa a pensar. Você chega diante de Deus, triste, angustiado, e começa a dizer, Senhor, tu és grande, tu és tremendo, tu és poderoso, não existe outro como o Senhor, o Senhor é o dono do céu, da terra, do mar. Você vai dizer, meu Deus, o Senhor, meu Deus, meu problema foi de que tamanho? Desse tamanho. Tem até uma frase que diz assim, né? Não diga para Deus que você tem um grande problema, diga que o problema é que você tem um grande Deus, né? Então é isso. Quando a gente começa a adorar ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, a magnificência dele, o poder que Ele tem, os nossos problemas vão diminuindo. Porque nós temos um Deus grande. Então, diante de um Deus grande, os problemas são pequenos. Nosso sofrimento é pequeno demais diante de um Deus tão grandioso e poderoso. Glória ao Senhor, né? O terceiro elemento diante do sofrimento é a confissão. O verso 36 ainda, Jesus disse, afasta de mim este cálice. Então existe uma diferença de quem nós somos e de quem nós desejamos ser. Confissão. O que é confissão? É você admitir, eu admitir quem eu sou e o que eu realmente quero. E foi isso que Jesus fez aqui. Jesus, ele sabia o que ele queria. O que é que Jesus queria? Passa de mim esse cálice. Jesus disse, não quer dizer que aquilo que a gente quer é correto, mas a gente precisa dizer isso para o Senhor. Jesus fez isso, ele confessou. Meu Pai, eu quero passar por essa hora. Então, muitas vezes as pessoas ficam colocando em nós a situação de não, a gente não pode dizer, a gente que não quer passar por isso. E aqui eu queria contar um testemunho para vocês, que talvez eu já contei aqui, não lembro, ou algum que vocês já ouviram de mim, que foi quando o Riverno teve o Covid e foi para a UTI, né? Naquele momento ali eu estava muito triste, meus irmãos, eu estava numa tristeza profunda, eu estava muito angustiada, né? E o Espírito Santo de Deus, ele usou uma pessoa para aliviar o sofrimento naquele instante. Eu não sei quantos irmãos lembram aqui, os missionários, a irmã Ivalda e o irmão Alessandro. A irmã Ivalda, que era com o cabelão lá embaixo. E eu estava entrando no carro, tinha acabado de deixar ele, vinha bem penosa com aquela sacolinha com as coisas dele, né? E eu estava muito triste, profundamente triste. E meu telefone tocou, era Ivalda. Era paz, irmã! Aí eu disse, alguém ligou para a Ivalda para contar. Aí eu disse, paz. Aí comecei já a chorar. O que foi? Ela não sabia de nada. Ela disse, sentiu um desejo muito grande de ligar para mim, fazia meses que a gente não se falava. E ela ligou exatamente naquele momento. E as palavras de Ivalda para mim foram mais ou menos assim. Ela disse, querida, está tudo bem que você está triste. Não há nada de errado nisso. O fato de você estar triste não quer dizer que você não confia em Deus. Fale para Ele o que você está sentindo, o que você quer. Fale que você está com medo de perder o seu marido. Gente, quando um marido maravilhoso desse, um pai maravilhoso, né? Não é todo dia não que a gente esbarra com um homem maravilhoso desse. Ela disse, diga para Deus que você não quer perder seu marido, que você o ama, que você está com medo. Se ele partir, você vai sentir a falta dele. Diga também que você sabe que a vontade de Deus é soberana. Você está triste porque você não sabe qual é a vontade de Deus. Eu não sabia se era o dia que Deus queria levar, né, meu marido. Não sabia se era aquele dia. Deus sabia. Mas diga para ele que por isso que você está triste, porque não sabe se é essa a vontade dele. Mas que você confia que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Então ela me estimulou, né? Que eu pudesse fazer isso. E pedir ao Senhor que eu pudesse descansar nele. E essas palavras todas deram paz ao meu coração. Glória a Deus, meus irmãos. Às vezes, diante da dor de alguém, a gente chega e fala, não chore. Que é isso? Não fica não. Deus sabe. Todo mundo sabe que Deus sabe, minha gente. Essa não é a palavra não que a pessoa quer ouvir. Né? Mas essa pessoa só quer ouvir para Deus sua dor.
seu coração para o Senhor. Que a gente também possa ter sabedoria nesses momentos, né? Então não é pecado dizer que você está triste, dizer o que é que você quer. Não é pecado. Você pode dizer para o Senhor, é isso que eu quero. Mas seja feita a tua vontade, né? Confessar para Deus aquilo que estamos sentindo não é pecado. Jesus, ele fez isso. Então Jesus não pecou. Então logo não é pecado, né? E assim nós passamos para o próximo elemento, aqui o quarto elemento já, diante da dor, né? Que é exatamente a submissão. A submissão. No verso 36, vem o complemento do que a gente está falando. Vem a confissão, né, de Jesus, e depois ele disse, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que Jesus estava dizendo era, seja feita a sua vontade, meu Deus. O pecado entrou no mundo pela desobediência, e ele só vai sair do mundo pela obediência. Então nós temos que estar dispostos a sermos obedientes, submissos à vontade de Deus. Nós devemos nos submeter completamente para nós sermos curados. Amém, queridos? Amém. Último ponto. Os irmãos estão dominando, né? Eu vou usar a técnica do pastor Marcelo. Desse vamos tapar aqui quem está dormindo a corda. Então, o terceiro é diante da dor. Quais são os elementos? 4 elementos para permanecermos vitoriosos durante o sofrimento. Porque às vezes até a gente acorda demais, eu agora confio no Senhor, né? Aí meio-dia, de noite já está desesperado de novo. É difícil permanecer, não é verdade? Começar é fácil, agora permanecer é difícil. E não poderia ser outro elemento que não fosse, primeiro, a perseverança. Vamos ver o verso 38. Jesus disse, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então, perseverança significa constância, firmeza. Vigiem e orem permanentemente, né? Não durmam. Nós devemos perseverar, meus queridos, na fé, na oração, na comunhão, para nós permanecermos vitoriosos durante o nosso sofrimento. Permaneça, persevere, não arrede o pé. O segundo elemento para permanecermos vitoriosos é a disciplina. O verso 39 diz, mais uma vez ele se afastou e orou. Jesus, ele orou com disciplina. Ele foi mais de uma vez, foi a segunda vez, foi a terceira vez, mais de uma vez. Se você quer permanecer vitorioso diante do sofrimento, tem que ter disciplina na vida espiritual. Não podemos esmorecer na prática da oração, no estudo da palavra de Deus. Temos que ter disciplina. Disciplina, meus irmãos, a gente faz quando a gente não quer. Não quero fazer, mas eu vou fazer. Nem plano nada, mas eu vou fazer. Isso é ter disciplina. E depois que você começa a orar e começa a ler a palavra, se torna um momento tão gratificante na presença do Senhor. E aí você vai colhendo os frutos, né, da sua disciplina. O terceiro elemento para permanecer vitorioso sobre o sofrimento é a resistência. E essa palavra está sendo usada, tá? Na política aí, nós somos a resistência. A gente ouviu muito isso aí por uns dias, né? Mas vamos ver o que é que diz aqui no verso 41. Jesus disse, basta, chegou a hora. Resistência é a capacidade de enfrentar situações difíceis. Por isso Jesus disse, pronto, agora é a hora de enfrentar, eu tenho que ir. Já fiz tudo que eu tinha para fazer. Então, essa capacidade de enfrentar situações difíceis é resistência, né? Então, se você quer ser vitorioso durante o sofrimento, tem que enfrentar os problemas de frente e não fugir deles. Tem gente que tenta fugir dos problemas, né? Aí vai-se embora e o problema anda junto. Porque às vezes o problema está dentro de você. Não adianta. Às vezes o problema não é sua mulher, não é seu marido, não é seu filho, é você mesmo que precisa de mudança diante do Senhor. Então, resistência, enfrentar os problemas de frente, né? E o quarto elemento. O quarto elemento é a resiliência. Resiliência. O que é resiliência? É a capacidade. Parece que a resistência com resiliência é o nome, mas tem sentidos diferentes. Enquanto a resistência é a capacidade de enfrentar a situação, a resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis
é a capacidade de você de se recuperar, de voltar à mesma forma. Então é voltar à mesma forma. Jesus sofreu todo tipo de agressão e voltou sempre à mesma forma, até que tudo foi consumado lá na cruz, né? Então, para permanecermos vitoriosos durante o sofrimento, devemos sempre voltar à mesma forma, a forma de filhos de Deus. Jamais esquecermos para cumprir com fé o propósito que Ele tem para nós. Nós devemos sempre voltar à mesma forma. Tem pessoas que vão para o sofrimento e dali se acabam. Não tem resistência para voltar à vida. Mas nós temos que ter esse elemento na nossa vida. Sempre lembrar quem nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. E o que Ele tem para nós, ninguém pode roubar. E isso nos faz voltar à forma de filhos amados de Deus. E a gente consegue enfrentar o problema de frente. Amém, queridos. São esses os elementos, tantos elementos, né, que nós estudamos aqui. Eu queria convidar, enquanto eu concluo aqui, ainda tem umas slides, chegamos ao fim dessa reflexão, o Ministério de Louvor para estar aqui, enquanto eu estou concluindo esse estudo de hoje, meus queridos, que muito tocou o coração. Então, só relembrando aquilo que a gente passou aqui hoje, e assim que eu terminar aqui, nós vamos adorar o Senhor, vamos orar através da canção. Então, pode passar, Felipe. Vamos ler todos juntos? Que possamos contribuir para a igreja ser o nosso ambiente de descanso e restauração. Próximo. Que a oração seja a nossa primeira opção. Que desenvolvamos relacionamentos de boa qualidade. Que tenhamos uma percepção espiritual sobre a morte, sofrimento, as perdas, a dor. Que diante da dor tenhamos uma vida de entrega, adoração, confissão, submissão ao Senhor. E por fim, E para permanecermos vitoriosos, tenhamos perseverança, disciplina, resistência e resiliência. amém, querido? Amém. Não ignore a sua dor. Não ignore a dor do outro. Mas siga o exemplo de Jesus. Esses elementos que Jesus deixou para a gente aí. Jesus, ele é a nossa inspiração. A nossa inspiração a prosseguir na nossa caminhada, mesmo em meio à dor. É Jesus que nos inspira. Ele é o nosso exemplo. Então, continue olhando para Cristo, pois Ele sempre tem o melhor para você. Que o seu coração esteja sempre firme no Senhor. E que Ele nos abençoe. Amém.